Escute esta oração antes de começar o dia e entregue tudo nas mãos de Deus. Enquanto o mundo ainda desperta lentamente e a luz da manhã começa a tocar o horizonte, existe um convite silencioso sendo feito ao seu coração neste exato momento. Não é apenas mais um dia começando, não é apenas mais uma sequência de tarefas esperando por você. Existe algo especial reservado para esta manhã. Algo que pode mudar completamente a maneira como você vai atravessar as próximas horas. Antes de correr para resolver problemas, antes de abrir mensagens, antes de permitir que preocupações tomem espaço dentro da sua mente, escute esta oração e entregue tudo nas mãos de Deus. Talvez você tenha acordado cansado, talvez seu corpo tenha descansado, mas a alma continua pesada. Talvez existam assuntos mal resolvidos, contas para pagar, decisões difíceis, conflitos familiares, ansiedade sobre o futuro ou até uma tristeza que você não consegue explicar. Há dias em que levantamos da cama carregando batalhas invisíveis. Ninguém percebe por fora, mas por dentro existe um cansaço profundo, uma luta silenciosa, uma necessidade urgente de paz. E é exatamente por isso que esta oração chegou até você. Nada acontece por acaso quando Deus decide tocar uma vida. Se seus olhos encontraram esta mensagem nesta manhã, existe propósito nisso. O Senhor conhece cada detalhe do que você está vivendo. Ele sabe daquilo que você contou para outras pessoas e também daquilo que ficou guardado no silêncio do seu coração. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu, os pensamentos que ninguém ouviu, os medos que você tenta esconder e os sonhos que ainda permanecem vivos dentro de você. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua olhando para você com amor, com misericórdia e com promessas de recomeço. Respire profundamente agora. Diminua a pressa por alguns instantes. Permita que sua mente desacelere e que sua alma encontre descanso nesta presença. Você não precisa carregar sozinho o peso deste dia. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você não precisa enfrentar as batalhas da vida usando apenas a sua força limitada. Existe um Deus poderoso, atento, presente e amoroso dizendo ao seu coração nesta manhã: entregue tudo nas minhas mãos. Entregar nem sempre é fácil. Muitas vezes queremos controlar cada detalhe. Queremos saber como vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma a resposta virá. Queremos prever caminhos, proteger resultados, evitar surpresas. Mas a verdade é que o controle excessivo rouba a paz, aumenta a ansiedade e desgasta a alma. Deus não chamou você para viver preso ao medo do amanhã. Ele chamou você para confiar. E confiar significa descansar na certeza de que Ele vê o que você ainda não vê, prepara o que você ainda não percebe e age onde suas mãos não conseguem alcançar. Talvez exista uma situação específica ocupando seus pensamentos agora. Algo que parece urgente, algo que tira seu sono, algo que parece grande demais para você. Talvez seja uma porta fechada, um problema financeiro, uma enfermidade, uma luta dentro da família, uma resposta que demora ou uma insegurança que insiste em voltar. Seja o que for, coloque isso diante de Deus neste momento. Dê nome à sua batalha em silêncio dentro do seu coração e entregue ao Senhor. Pai amado e poderoso, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer correria, antes de qualquer decisão, escolhemos buscar o Teu rosto e reconhecer que dependemos de Ti. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego renovado. Obrigado por mais um amanhecer. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, Tua mão continuou nos sustentando durante a noite e Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre nós. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que pesa sobre nossos ombros.
Entregamos preocupações antigas, medos escondidos, lembranças dolorosas, decepções recentes e inquietações sobre o futuro. Entregamos o que entendemos e também o que não entendemos. Entregamos as perguntas sem resposta. Entregamos os caminhos que ainda não se abriram. Entregamos aquilo que tentamos resolver sozinhos e não conseguimos. Entregamos porque reconhecemos que Tu és Deus e nós confiamos em Teu cuidado. Visita agora cada pessoa que ora conosco nesta manhã. Toca os corações cansados, renova as mentes aflitas, fortalece quem acordou desanimado, levanta quem sente vontade de desistir, consola quem chorou em silêncio, abraça quem se sente sozinho, sopra a esperança onde a tristeza tentou se instalar, traz calma onde a ansiedade fez morada e faz nascer dentro de cada alma uma certeza profunda de que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, entregamos em Tuas mãos nossa casa e nossa família. Tu conheces cada relacionamento, cada conversa difícil, cada distância emocional, cada ferida aberta, cada desentendimento que precisa de cura. Onde existe tensão, derrama paz. Onde existe orgulho, derrama humildade. Onde existe frieza, derrama amor. Onde existe mágoa, derrama perdão. Onde existe confusão, derrama sabedoria. Visita cada lar representado nesta oração e estabelece um ambiente de harmonia e proteção. Entregamos também nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos e todos aqueles que amamos. Guarda os caminhos deles, livra de perigos visíveis e invisíveis, afasta influências ruins, cerca cada vida com Teus anjos, dá direção em decisões importantes, dá discernimento diante de escolhas erradas, dá livramento em trajetos, compromissos e rotinas. Que Tua mão poderosa esteja sobre cada pessoa ligada a nós por laços de amor. Pai, entregamos nossa vida financeira. Tu conheces as contas, as limitações, as dívidas, as preocupações escondidas e o medo que muitas vezes acompanha quem não sabe como o amanhã será suprido. Senhor, abre portas de provisão, dá sabedoria para administrar recursos, dá oportunidades honestas. Multiplica o trabalho das mãos, traz ideias novas, quebra ciclos de escassez, fecha portas de desperdício, ensina-nos a viver com equilíbrio, gratidão e confiança. Entregamos também nossa vida profissional. Alguns estão empregados, mas sobrecarregados. Outros procuram oportunidade e enfrentam portas fechadas. Outros desejam crescer, aprender e avançar. Senhor, visita cada situação. Dá favor diante de pessoas certas. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha caminhos que não vêm de Ti. Concede excelência, criatividade, coragem e disciplina. Que cada pessoa encontre dignidade no trabalho e testemunhe Tua fidelidade. Pai amado, entregamos nossa saúde física e emocional. Toca quem sente dores no corpo. Toca quem recebeu diagnósticos difíceis, toca quem vive cansado, toca quem luta contra a ansiedade, tristeza ou pensamentos pesados, toca quem perdeu a alegria de viver, toca quem precisa de cura interior. Tu és o Deus que restaura, fortalece e renova. Visita agora cada mente, cada órgão, cada sistema do corpo, cada emoção ferida. Sopra vida onde houve desgaste. Senhor, entregamos este dia inteiro em Tuas mãos. Cada encontro, cada conversa, cada compromisso, cada escolha, cada deslocamento, cada detalhe que ainda nem conhecemos. Vai à nossa frente abrindo caminhos. Fica ao nosso lado sustentando forças. Guarda nossa retaguarda protegendo do mal. Se houver armadilhas, livra-nos. Se houver portas certas, conduz-nos. Se houver decisões importantes, ilumina-nos. Se houver batalhas, luta por nós. Ensina-nos hoje a não reagir com impulsividade. Ensina-nos a responder com sabedoria. Ensina-nos a falar palavras que edificam. Ensina-nos a silenciar quando o silêncio for melhor do que a discussão. Ensina-nos a reconhecer oportunidades.
Ensina-nos a perceber pessoas que precisam de ajuda. Ensina-nos a carregar tua presença em atitudes simples durante todo o dia. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e pensando: eu já tentei de tudo. Nada muda, nada avança, nada acontece. Mas nesta manhã Deus quer lembrar algo importante. Nem sempre o céu trabalha no mesmo ritmo da ansiedade humana. Existem respostas que amadurecem no tempo certo. Existem portas que só se abrem quando você está pronto para atravessá-las. Existem livramentos escondidos dentro de atrasos que você não compreendeu. Existem bênçãos sendo preparadas em silêncio. Não desista porque ainda não aconteceu. Não conclua a derrota apenas porque houve demora. Não interprete silêncio como abandono. Deus continua agindo mesmo quando você não vê sinais imediatos. Muitas das maiores obras começam invisíveis. A raiz cresce antes do fruto aparecer. A semente trabalha debaixo da terra antes de romper a superfície. O milagre muitas vezes nasce no oculto antes de se tornar evidente. Hoje o Senhor pede apenas uma atitude: entregue tudo nas mãos dele e siga em paz. Continue fazendo sua parte com fidelidade, honestidade e perseverança, mas sem carregar um peso que não foi feito para você suportar sozinho. Há fardos que só se tornam leves quando colocados aos pés de Deus. Neste momento, se puder, diga dentro do seu coração: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego minha casa, eu entrego meu futuro, eu entrego minha saúde, eu entrego meus medos, eu entrego aquilo que não consigo resolver. Eu entrego porque confio que o Senhor cuida de mim. E ao declarar isso, algo começa a mudar dentro de você. Talvez a circunstância externa ainda não tenha mudado, mas a paz já começou a entrar. Talvez a resposta ainda esteja a caminho, mas a força já começou a ser renovada. Talvez a porta ainda não se abriu, mas a esperança já voltou a respirar. Permaneça nessa oração até o final desta jornada, porque Deus ainda falará profundamente ao seu coração nesta manhã. O que parecia peso pode se tornar testemunho. O que parecia atraso pode revelar proteção. O que parecia fim pode ser apenas o começo de uma nova estação. Continue ouvindo, continue crendo, continue entregando. Porque quando algo vai para as mãos de Deus, deixa de estar limitado pelas mãos humanas. Senhor amado, continuamos diante da Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que não existe lugar mais seguro do que estar em Tuas mãos. O mundo oferece muitas promessas, muitos atalhos e muitas ilusões de segurança, mas nada se compara à paz que nasce quando uma vida aprende a depender de Ti. Nesta manhã, nós escolhemos permanecer aqui, em espírito de confiança, sabendo que Tua fidelidade nunca falha. Pai, existe gente ouvindo esta oração que sorri por fora, mas por dentro trava batalhas intensas. Pessoas que seguem trabalhando, cuidando de outros, cumprindo responsabilidades, porém carregam dores silenciosas. Pessoas que perderam forças aos poucos e nem perceberam. Pessoas que se acostumaram a funcionar cansadas. Senhor, visita agora essas almas. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura o que ninguém consegue ver. Renova aquilo que o tempo desgastou. Tu conheces as lutas da mente. Conheces pensamentos acelerados, noites mal dormidas, preocupações repetidas, lembranças que ferem, medos que retornam sem convite e cenários imaginários que roubam a paz. Senhor, entregamos nossa mente em Tuas mãos. Coloca ordem onde há confusão. Coloca serenidade onde há excesso de preocupação. Coloca luz onde houve escuridão emocional. Coloca esperança onde a tristeza tentou dominar. Que toda ansiedade seja reduzida diante da Tua presença. Que todo pensamento destrutivo perca força agora. Que toda mentira interior que diz você não vai conseguir, nada vai mudar, não há saída, seja vencida pela verdade do Teu amor. Tu és especialista em transformar cenários improváveis.
Tu és Deus de caminhos no deserto, de portas no lugar improvável, de paz no meio da guerra. Senhor, entregamos nossas emoções feridas. Há pessoas marcadas por rejeições antigas, palavras duras, traições, abandonos, frustrações e perdas que ainda doem. Alguns carregam cicatrizes invisíveis e, mesmo depois de tanto tempo, ainda sentem o peso dessas memórias. Pai, entra nesses lugares escondidos do coração. Toca cada lembrança dolorosa com tua cura. Remove o veneno da amargura. Quebra correntes emocionais que prendem pessoas ao passado. Ensina-nos a seguir sem carregar pesos desnecessários. Ensina-nos a perdoar sem negar a dor. Ensina-nos a fechar ciclos com sabedoria. Ensina-nos a lembrar que o passado não pode definir o futuro de quem anda contigo. Há histórias que pareciam quebradas e tu transformaste em testemunho. Há pessoas que pensavam estar no fim e encontraram recomeço em tua graça. Pai querido, entregamos nossos sonhos e projetos. Existem planos que colocamos diante de ti há muito tempo. Existem desejos legítimos guardados no coração. Existem metas que parecem distantes. Existem caminhos que ainda não se formaram. Senhor, sopra a direção sobre tudo isso. Mostra o que deve continuar. Mostra o que precisa ser ajustado. Mostra o que precisa ser encerrado para algo melhor começar. Nem todo atraso é negação. Nem toda porta fechada é derrota. Nem toda mudança inesperada é perda. Muitas vezes tua mão nos impede de entrar onde depois agradeceríamos por não ter permanecido. Muitas vezes o ainda não do presente se transforma no agora sim do tempo certo. Dá-nos maturidade para confiar no processo. Senhor, entregamos também nossos relacionamentos. Tu sabes quantas dores nascem em ambientes onde deveria haver amor. Quantos lares convivem com silêncio frio. Quantos casais vivem distantes mesmo dividindo o mesmo espaço. Quantas amizades foram feridas. Quantas famílias se afastaram por orgulho, mal-entendidos ou palavras mal colocadas. Pai, entra com tua reconciliação onde houver brechas. Onde houver diálogo quebrado, reconstrói pontes. Onde houver dureza, gera sensibilidade. Onde houver ego ferido, gera humildade. Onde houver ressentimento, libera perdão. Onde houver desgaste, renova o amor. Onde não for possível restaurar convivência, concede paz interior para seguir em frente com sabedoria. Pai, entregamos nossa rotina. Muitas pessoas estão cansadas não apenas por problemas grandes, mas pela soma de pequenos pesos diários. Tarefas acumuladas, correria constante, falta de descanso, cobranças externas, excesso de responsabilidade e pouco tempo para respirar. Senhor, ensina-nos a viver com equilíbrio. Mostra prioridades corretas, dá disciplina sem escravidão, dá produtividade sem ansiedade, dá descanso sem culpa. Ajuda-nos a não desperdiçar energia com aquilo que não merece nosso foco. Ajuda-nos a não viver apagando incêndios criados por desorganização. Ajuda-nos a não entregar nossa paz para qualquer urgência que aparece. Dá-nos clareza para dizer sim ao que importa e não ao que rouba tempo, saúde e propósito. Senhor, entregamos nossos caminhos neste dia. Talvez alguns aqui tenham reuniões importantes, entrevistas, viagens, decisões delicadas, conversas necessárias ou desafios inesperados pela frente. Vai diante de cada pessoa. Prepara ambientes, toca corações. Abre portas corretas, fecha portas perigosas, livra de acidentes, armadilhas e atrasos desnecessários, que haja favor em lugares onde naturalmente não haveria. Se alguém sair de casa hoje, guarda a ida e a volta. Se alguém trabalhar, dá força e excelência. Se alguém estudar, dá concentração e entendimento. Se alguém empreender, dá sabedoria e estratégia. Se alguém servir outros, dá alegria no processo.
Se alguém estiver buscando oportunidade, dá sinais claros de direção. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que lutam contra o medo do futuro. Medo de faltar recursos, medo de perder pessoas, medo de adoecer, medo de não dar conta, medo de envelhecer sozinho, medo de errar escolhas, medo do desconhecido. Senhor, entregamos esses medos em Tuas mãos. O medo paralisa, mas Tua presença fortalece. O medo confunde, mas Tua voz orienta. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. O amanhã ainda não chegou e não precisa ser carregado hoje. Dá-nos graça para lidar com o presente. Dá-nos serenidade para cumprir a etapa de agora. Dá-nos confiança para lembrar que o futuro está nas mãos daquele que já conhece o fim desde o começo. Pai, entregamos nossas finanças novamente porque sabemos quantas famílias acordam com esse peso no peito. Há contas vencidas, renda apertada, imprevistos, dívidas antigas e preocupações constantes. Senhor, manifesta Tua provisão. Dá inteligência financeira. Traz oportunidades honestas. Multiplica recursos com sabedoria. Ensina-nos a administrar melhor o que já temos enquanto portas maiores se abrem. Quebre hábitos que nos prejudicam. Remove compras impulsivas, desperdícios, decisões financeiras baseadas em emoção e falta de planejamento. Dá-nos equilíbrio entre prudência e fé. Que nunca falte pão na mesa, dignidade no lar e esperança no coração. Senhor, entregamos nossa saúde mais uma vez, porque alguns carregam sintomas e ninguém sabe. Outros aguardam exames. Outros enfrentam dores crônicas. Outros estão emocionalmente esgotados. Outros vivem no automático sem perceber que o corpo pede socorro. Pai, toca cada vida agora. Dá energia nova. Dá descanso reparador. Dá cura progressiva ou imediata segundo Tua vontade. Dá coragem para buscar ajuda quando necessário. Também entregamos aqueles que amamos e estão enfermos. Visita hospitais, quartos, casas e lugares de tratamento. Consola famílias aflitas, sustenta cuidadores cansados. Renova a esperança de quem já ouviu notícias difíceis. Tu tens a palavra final, acima de qualquer relatório humano. Pai, existe algo poderoso acontecendo quando entregamos tudo em Tuas mãos. O cenário pode até continuar o mesmo por fora por um tempo, mas por dentro começa uma reorganização espiritual. O coração se acalma, a mente desacelera, a fé respira novamente, a esperança se levanta, o desespero perde espaço. Por isso, se você está ouvindo agora, repita em silêncio: Senhor, eu solto o que me prende, eu entrego o que me pesa, eu descanso no Teu cuidado. Eu não preciso entender tudo para confiar em Ti. Receba essa verdade. Deus não abandonou sua história. O fato de ainda existir luta não significa ausência divina. O fato de ainda haver demora não significa esquecimento. O fato de haver lágrimas não significa derrota. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada acontece, céus inteiros estão se movendo em seu favor. Talvez você esteja em uma fase de preparo. Talvez esteja em uma transição. Talvez esteja sendo fortalecido para sustentar algo maior que vem pela frente. Talvez esteja sendo curado por dentro antes de receber por fora aquilo que tanto pediu. Deus trabalha completo. Ele não apenas entrega bênçãos, Ele prepara pessoas para administrá-las. Senhor, nesta manhã, dá-nos olhos para perceber sinais de Tua bondade ao longo do dia. Que não sejamos cegos para pequenos milagres. O livramento no caminho, a palavra certa na hora certa, a porta inesperada, a ligação importante, a paz em meio ao caos, a solução simples para algo complicado. Que reconheçamos Tua mão nos detalhes. E se em algum momento deste dia a preocupação tentar voltar, lembra-nos desta oração. Se a ansiedade bater à porta, lembra-nos desta entrega. Se notícias ruins surgirem, lembra-nos que continuas no trono. Se o cansaço aumentar, lembra-nos que Tua força se aperfeiçoa na fraqueza humana.
Continua conosco, Senhor. Ainda há mais para ser derramado sobre este coração que ora contigo. Ainda há correntes para quebrar, paz para liberar e fé para reacender. Permaneça nesta jornada, porque aquilo que começa com entrega termina com testemunho. Pai eterno, seguimos em Tua presença nesta manhã, reconhecendo que cada minuto dedicado a Ti nunca é tempo perdido. Pelo contrário, quando colocamos Deus em primeiro lugar, todo o restante encontra ordem. Quando buscamos Tua face antes de buscar respostas humanas, nossa alma se fortalece e nosso coração aprende a caminhar com equilíbrio. Por isso, continuamos aqui, entregando tudo nas Tuas mãos e recebendo aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Senhor, entregamos as batalhas invisíveis. Existem guerras que ninguém vê. Existem lutas que não aparecem em fotografias, não são comentadas em rodas de conversa e nem sempre são compreendidas por quem está por perto. Há quem esteja lutando contra pensamentos pesados, contra desânimo constante, contra sentimentos de inadequação, contra comparação destrutiva, contra culpa antiga e contra uma sensação silenciosa de não ser suficiente. Pai, toca profundamente essas vidas agora. Que toda voz interior que diminui, acusa e condena seja silenciada pela verdade do Teu amor. Que toda mentira plantada por experiências dolorosas seja arrancada. Que toda identidade quebrada seja restaurada. Tu não criaste ninguém para viver se sentindo inútil, descartável ou sem valor. Tu chamas cada pessoa pelo nome e conheces potenciais que ela mesma ainda não percebeu. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que se cobram excessivamente, pessoas que nunca se sentem boas o bastante, pessoas que fazem muito e ainda acham pouco. Pessoas que carregam perfeccionismo cansativo e vivem pressionadas por metas inalcançáveis. Pai, liberta dessas correntes invisíveis. Ensina-nos a crescer sem nos destruir. Ensina-nos a melhorar sem viver em constante culpa. Ensina-nos a descansar sem achar que estamos falhando. Entregamos também os arrependimentos. Quantos carregam frases como "se eu tivesse feito diferente", "se eu tivesse escolhido outro caminho", "se eu tivesse percebido antes"? Senhor, toma em Tuas mãos tudo aquilo que não pode ser alterado. Cura memórias marcadas por escolhas erradas. Dá sabedoria para aprender com o passado sem ficar aprisionado nele. Tu és especialista em redimir histórias. Mesmo erros antigos podem se transformar em maturidade. Mesmo fases difíceis podem gerar sabedoria. Mesmo portas fechadas podem evitar dores maiores. Mesmo perdas podem preparar novos começos. O que passou não precisa governar o que ainda virá. Em Ti sempre existe possibilidade de reconstrução. Pai, entregamos o medo de recomeçar. Alguns pararam por causa de decepções, outros perderam a coragem depois de fracassos, outros desistiram de sonhar para não sofrer de novo. Senhor, sopra vida sobre projetos adormecidos, acende novamente talentos esquecidos, desperta coragem em quem ficou paralisado. Mostra que o amanhã não precisa repetir o ontem. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e precise tentar de novo, tentar estudar de novo, tentar empreender de novo, tentar se cuidar de novo, tentar amar de novo, tentar acreditar de novo, tentar levantar de novo. Pai, dá força para o próximo passo. Nem sempre a vitória vem em grandes saltos. Muitas vezes ela começa com pequenas decisões fiéis repetidas diariamente. Senhor, entregamos nossas palavras. Quantos problemas nascem de falas impensadas, respostas impulsivas e conversas conduzidas pela emoção do momento. Coloca guarda em nossos lábios hoje. Que saibamos falar com firmeza sem ferir. Que saibamos discordar sem destruir. Que saibamos corrigir sem humilhar. Que saibamos silenciar quando o silêncio for mais sábio do que qualquer resposta.
Que nossa presença leve paz aos ambientes. Que as pessoas sintam alívio e não peso ao nosso redor. Que sejamos lembrados por encorajar, ajudar, aconselhar e construir. Livra-nos de fofocas, murmurações e críticas vazias. Dá-nos uma fala curadora, sensata e cheia de graça. Pai, entregamos nosso tempo. Em uma geração acelerada, muitos vivem ocupados, mas vazios. Muitos correm muito e avançam pouco. Muitos fazem várias coisas, porém perdem o essencial. Ensina-nos a administrar as horas com sabedoria. Mostra o que precisa ser prioridade. Revela o que está drenando energia sem gerar fruto. Dá-nos disciplina para o importante e coragem para cortar excessos. Ajuda-nos a valorizar momentos simples, uma refeição em paz, uma conversa sincera, um descanso merecido, um tempo contigo, um abraço em família, um gesto de generosidade. A vida não é feita apenas de grandes marcos. Muitas vezes ela é sustentada por pequenos presentes diários que passam despercebidos por quem vive distraído. Senhor, entregamos nossos sonhos materiais e também nossos sonhos espirituais. Existem pessoas que desejam casa própria, estabilidade, crescimento profissional, negócios saudáveis, oportunidades melhores. Outras desejam paz interior, propósito, intimidade contigo, cura emocional e reconciliações. Pai, recebe todos esses pedidos e alinha cada desejo ao teu melhor plano. Se algo que pedimos não nos fará bem, fecha essa porta com misericórdia. Se algo que pedimos exige preparo, amadurece-nos. Se algo já está pronto, abre no tempo certo. Se algo precisa morrer para algo maior nascer, dá-nos coragem para soltar. Confiamos mais na tua sabedoria do que na nossa visão limitada. Pai amado, entregamos também aqueles que nos feriram, pessoas que prometeram e não cumpriram, pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos usaram, traíram ou abandonaram. Não queremos carregar venenos emocionais para dentro deste novo dia. Colocamos essas histórias em tuas mãos. Julga com justiça, cura com amor. Liberta-nos da necessidade de vingança e do peso do rancor. Perdoar nem sempre significa reaproximar. Às vezes, significa apenas não continuar preso ao que aconteceu. Dá-nos discernimento para estabelecer limites saudáveis e, ao mesmo tempo, seguir leves por dentro. Senhor, entregamos a necessidade de aprovação humana. Quantos vivem cansados tentando agradar todo mundo? Quantos se moldam para caber em expectativas alheias? Quantos esquecem sua identidade tentando ser aceitos? Pai, quebra essas correntes. Ensina-nos a viver com autenticidade, responsabilidade e paz. Nem todos vão entender nossos caminhos, e tudo bem. O importante é andar em integridade diante de ti. Pai, entregamos nossos talentos e dons. Há pessoas capacitadas ouvindo esta oração, mas escondidas pelo medo, pela insegurança ou pela comparação. Desperta potenciais adormecidos. Mostra oportunidades de servir. Dá confiança para começar pequeno e constância para crescer com humildade. O mundo precisa daquilo que o Senhor colocou dentro de cada vida. Senhor, entregamos também nossas quedas recentes. Há quem tropeçou e se sente envergonhado. Há quem prometeu mudar e falhou de novo. Há quem voltou a velhos hábitos e pensa que não merece recomeçar. Pai, derrama graça restauradora. A vergonha paralisa, mas teu amor levanta. A culpa acusa, mas teu perdão reconstrói. Onde houve queda, pode haver aprendizado e novo posicionamento. Se alguém aqui sente vontade de desistir, visita agora com tua força. Se alguém perdeu o brilho nos olhos, reacende esperança. Se alguém pensa que já passou do tempo, lembra que enquanto há vida, há propósito. Se alguém se sente esquecido, mostra sinais concretos do teu cuidado ainda hoje. Pai, entregamos nossa caminhada espiritual. Livra-nos de uma fé apenas de aparência. Queremos intimidade verdadeira.
Queremos coração sincero. Queremos constância quando ninguém está olhando. Queremos obedecer não por medo, mas por amor. Ensina-nos a buscar tua presença também nos dias comuns, não apenas nas emergências. Que esta manhã marque um novo começo interior. Que não seja só mais uma oração escutada, mas uma semente plantada profundamente. Que ao longo do dia, algo continue ecoando dentro da alma. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Tudo está nas mãos dele. Talvez o mundo ainda veja os mesmos problemas ao seu redor. Talvez pessoas ainda não percebam o que você está enfrentando. Talvez algumas circunstâncias ainda precisem de tempo para mudar. Mas algo já mudou. Você decidiu entregar. E quando alguém entrega de verdade nas mãos de Deus, uma nova postura nasce. Em vez de desespero, confiança. Em vez de peso, descanso. Em vez de medo, esperança. Senhor, prepara encontros estratégicos hoje. Coloca pessoas certas no caminho certo. Afasta conexões nocivas. Dá discernimento para reconhecer oportunidades disfarçadas de simplicidade. Livra-nos de propostas sedutoras que escondem prejuízo. Mostra-nos quando avançar e quando esperar. Também te pedimos sabedoria para lidar com notícias inesperadas. Nem tudo neste dia sairá como planejado. Algumas mudanças acontecerão. Alguns imprevistos surgirão. Algumas portas talvez se fechem. Mas que nada disso roube nossa paz. Que aprendamos a reagir com maturidade e fé, sabendo que tua soberania continua acima de qualquer surpresa. Se o cansaço bater no meio do caminho, renova-nos. Se a vontade de reclamar surgir, corrige-nos com amor. Se a ansiedade tentar dominar, lembra-nos desta oração. Se a solidão apertar, faz-nos sentir tua companhia. Se o medo aparecer, faz-nos recordar quantas vezes já nos sustentaste no passado. Continua conosco, Senhor, porque ainda há bênçãos para derramar neste final de jornada. Ainda há palavras que curam, decisões que serão fortalecidas e paz que será estabelecida. Quem começou esta oração preocupado pode terminar fortalecido. Quem começou cansado pode terminar renovado. Quem começou sem direção pode terminar confiante. Permaneça, porque o melhor desta manhã ainda está sendo liberado. Pai amado, chegamos à parte final desta oração, mas não ao fim da tua presença. Porque quando a oração termina, o cuidado de Deus continua. Quando as palavras se encerram, tua mão permanece sustentando. Quando seguimos para os compromissos do dia, o Senhor segue conosco em cada passo. E é por isso que encerramos esta jornada não com tristeza, mas com confiança renovada. Senhor, nesta manhã nós reafirmamos, tudo está em tuas mãos. O que entendemos e o que não entendemos. O que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. O que nos alegra e o que nos preocupa. O que conseguimos resolver e o que está além da nossa capacidade. Colocamos tudo diante de ti, porque reconhecemos que ninguém cuida melhor da nossa história do que o Deus que nos criou. Pai, recebe nossas lágrimas antigas e transforma em testemunho. Recebe nossas perdas e transforma em aprendizado. Recebe nossas decepções e transforma em maturidade. Recebe nossos medos e transforma em coragem. Recebe nossa escassez e transforma em provisão. Recebe nossa confusão e transforma em direção. Recebe nossa fraqueza e transforma em força renovada. Há pessoas ouvindo esta oração que precisam de uma resposta urgente. Senhor, visita essas causas. Onde houver processos parados, move. Onde houver portas travadas, toca. Onde houver injustiça, age com tua justiça. Onde houver impossibilidades humanas, manifesta tua intervenção. Onde houver espera longa, traz sinais de que o tempo da mudança está se aproximando. Há pessoas precisando de cura. Toca agora corpos cansados, sistemas enfraquecidos, órgãos afetados, dores persistentes e enfermidades silenciosas.
Toca também a saúde emocional, ansiedade, tristeza profunda, esgotamento, crises internas, pensamentos acelerados e falta de ânimo. Que teu sopro de vida percorra cada área necessitada. Há famílias precisando de restauração. Visita casas marcadas por discussões, distâncias emocionais, falta de diálogo e mágoas acumuladas. Derrama paz sobre os lares. Que haja reconciliação onde parecia impossível. Que haja sabedoria para conversas importantes. Que haja humildade para pedir perdão e grandeza para perdoar. Há pessoas precisando de provisão financeira. Senhor, abre oportunidades inesperadas. Concede emprego a quem procura. Dá crescimento a quem trabalha com honestidade. Dá estratégia a quem empreende. Dá equilíbrio a quem administra recursos. Que não falte o necessário e que portas novas se abram no tempo certo. Há pessoas precisando de direção. Alguns não sabem qual caminho seguir. Outros estão entre escolhas difíceis. Outros sentem que perderam o rumo. Pai, ilumina os próximos passos. Nem sempre precisamos ver toda a estrada. Às vezes, basta enxergar o próximo passo com clareza. Dá essa clareza hoje. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo sem controlar, a descansar mesmo sem entender tudo, a obedecer mesmo sem ver resultados imediatos, a continuar plantando mesmo antes da colheita, a seguir firmes mesmo em dias nublados. Porque a fé verdadeira não depende apenas de cenários favoráveis. Ela se mantém segura no caráter de Deus. Também te pedimos proteção para este dia. Guarda-nos nas ruas, no trabalho, em casa, nos caminhos e nos ambientes que frequentarmos. Livra de acidentes, maldade, enganos e decisões precipitadas. Fecha portas perigosas que não reconheceríamos sozinhos. Cerca-nos com tua presença como muralha invisível. Pai, ajuda-nos a perceber que algumas respostas virão como milagres imediatos, mas outras virão como força para continuar, sabedoria para decidir, paz para esperar e coragem para recomeçar. E isso também é milagre. Nem sempre o céu responde apenas mudando circunstâncias. Muitas vezes responde transformando quem ora. Se hoje algo não sair como esperado, que não percamos a paz. Se alguém nos frustrar, que não percamos o equilíbrio. Se surgir atraso, que não percamos a confiança. Se houver luta, que não percamos a fé. Ensina-nos constância espiritual em meio às oscilações da vida. Senhor, colocamos em tuas mãos nossos pensamentos ao longo do dia. Que nossa mente não seja sequestrada por notícias ruins, comparações, pessimismo ou medo. Dá-nos foco no que é verdadeiro, justo, puro e saudável. Dá-nos domínio sobre aquilo que permitimos crescer dentro da mente. Colocamos em tuas mãos nossas palavras, que falemos vida e não destruição, que levemos paz e não contenda, que sejamos resposta e não problema, que usemos a boca para abençoar, orientar, agradecer e encorajar. Colocamos em tuas mãos nossas atitudes, que nossa fé apareça em escolhas práticas, honestidade, paciência, generosidade, humildade, coragem e perseverança. Que pessoas vejam algo diferente em nós hoje, não para nossa glória, mas para que teu nome seja honrado. Pai, se houver alguém ouvindo esta oração, se sentindo sozinho, abraça agora com tua presença. Se houver alguém pensando em desistir de sonhos, reacende esperança. Se houver alguém cansado de lutar, derrama renovo. Se houver alguém sem forças para orar, recebe até mesmo o silêncio dessa pessoa como clamor sincero. Obrigado, porque o Senhor nunca desperdiça uma oração feita com verdade. Obrigado, porque nenhuma lágrima passa despercebida. Obrigado, porque nenhuma espera é em vão quando colocada em tuas mãos. Obrigado, porque mesmo quando não entendemos teus caminhos, podemos confiar no teu coração.
E agora, antes de encerrar, declare dentro de você com fé: hoje eu começo o dia nas mãos de Deus. Hoje eu não carrego sozinho o que pesa. Hoje eu rejeito o medo e abraço a confiança. Hoje eu andarei em paz. Hoje Deus irá à minha frente. Hoje o bem e a misericórdia me acompanharão. Hoje haverá livramentos que talvez eu nem perceba. Hoje haverá graça suficiente para cada desafio. Hoje eu escolho confiar. Receba esta paz agora. Respire fundo e sinta seu coração desacelerando. O mesmo problema pode até existir por fora neste momento, mas você não é mais a mesma pessoa que começou esta oração. Algo foi fortalecido dentro de você, algo foi alinhado, algo foi entregue, algo foi curado, algo começou. Talvez ainda leve tempo para algumas respostas chegarem, mas você não caminhará sozinho até lá. Talvez certas portas ainda estejam fechadas, mas Deus sabe exatamente quando e como abri-las. Talvez algumas batalhas continuem por um período, mas a força necessária também continuará sendo renovada diariamente. Se esta oração falou com você, leve essa presença para o restante do dia. Quando surgir pressão, lembre-se: eu entreguei nas mãos de Deus. Quando surgir medo, lembre-se: eu entreguei nas mãos de Deus. Quando surgir dúvida, lembre-se: eu entreguei nas mãos de Deus. Quando surgir cansaço, lembre-se: eu entreguei nas mãos de Deus. Escreva amém nos comentários como declaração de fé e de entrega. Coloque também seu pedido de oração, porque apresentar causas diante de Deus fortalece o coração e une pessoas em propósito. Compartilhe esta oração com alguém que precise começar o dia em paz. Talvez essa mensagem seja exatamente a resposta que outra pessoa estava esperando nesta manhã. Se inscreva e permaneça conosco para continuar recebendo orações que fortalecem, renovam e reacendem a esperança diariamente. Há muitos amanheceres pela frente e em cada um deles Deus pode fazer algo novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine teu caminho. Que o Senhor fortaleça tua mente. Que o Senhor proteja tua casa. Que o Senhor prospere o trabalho das tuas mãos. Que o Senhor cure o que precisa ser curado. Que o Senhor abra o que precisa ser aberto. Que o Senhor feche o que precisa ser fechado. Que o Senhor te conduza com paz. Vá para este dia com coragem serena. Vá com fé tranquila. Vá com o coração leve. Vá sabendo que aquilo que está nas mãos de Deus está no lugar mais seguro possível. Em nome de Jesus. Amém.